Bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte. Estamos começando mais um podcast. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Hoje, mais um podcast em dose dupla. Hoje nós temos Festa a da Sagrada festa, Família. eu já ia chamar Solenidade da Sagrada Família, mas é a É, festa da Sagrada Família e a solenidade de Santa Maria, Mãe de Santa Mãe de Deus, Deus, 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz também, né? também. E a gente decidiu também fazer os dois por causa da mesma, né, condição do domingo passado, né, que a solenidade cai na segunda, a véspera da solenidade é no domingo à noite, e aí a, existiu a missa do domingo, que é a missa da Sagrada Família, que já vai ser celebrada desde o sábado à noite, e a missa da solenidade de Santa Maria Mãe de Deus, a ser celebrada na segunda. Isso. Então, como é que a gente faz? A gente conversou em off, mas a gente não fechou. Vamos Eu começar, acho pelo que amor de pode Deus? ser pela. Não, vamos Não, seguir a sequência normal, que seria o quarto, a Sagrada a Família, que é o Sagrada domingo, Família. depois a gente entra na solenidade, que é na segunda-feira, né? Eu Uhum. acho que daria para fazer essa sequência. Porque também tem sentido começar com a Santa Mãe de Deus, que aí é dentro da Sagrada Família também, mas aí fica aí. É. Tá literalmente tudo em casa. É, Então, tá bom. Eu vou ler aqui a versão mais curta, né? Porque a certo. Sagrada Família tem as duas opções. Uma que é a versão mais breve e a versão mais longa, mas como a gente também teve meditação faz nem 2 dias disso, então a gente vai fazer Foi. só essa versão mais curta de 3 versículos do Evangelho. Aí, se você for para a missa Exatamente, e é. pegar a versão mais longa, saiba que tem essas duas opções. Então, vou lá. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. E pula lá para o 39. 39. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu meditei exatamente esse último versículo aí, o 40 aí, quando o Hum. menino crescia, tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Foi na Hum. sexta-feira sobre esse evangelho da apresentação. A versão completa aí, 22 a 40, aí estava lá nesse dia aí. É uma. Outro dia eu tava vendo agora também na internet um perfil, o catequista que eu sigo, eu sempre recomendo, eles falando que como a, a imagem da purificação de Maria sumiu da iconografia católica em geral. A gente não vê praticamente imagens ou ícones da purificação de Nossa Senhora, né? E é uma Porque, primeiro, coisa. ela não estava obrigada, né? É, mas ela Eu cumpriu, né? também li sobre isso aí agora recente, né, quando a gente estava preparando isso aqui, porque essa apresentação do menino e a purificação de Nossa Senhora, ela ocorre segundo a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés que eles estavam cumprindo, eram os 40 dias. Então, era 7 dias, no 8º dia fazia a circuncisão e o nome, e mais Uhum. 33 dias completava-se a purificação. Mas a purificação da mulher só era devida à mulher, o homem não era, mas é por causa no parto, Do ela sangue, né? perdia sangue, né? Então, a purificação da perda do sangue. Só que o parto de Nossa Senhora foi virginal, né? É, Então, milagroso, né? alguns padres da igreja falavam que ela não teria necessidade de se purificar, não teria essa necessidade, mas aí ela vai cumprir a lei, tá? E aí tem um É, outro até um entendimento que tinha sobre isso. mas aí imagina a confusão dela dizendo, não, vou purificar não, tem, aqui tem nada para ser purificado aqui não, tá tudo certo. Nem é de Nossa Senhora fazer isso, né? Não. Mas Mas aí isso é uma então, coisa que... bom, Jesus não precisava ser batizado e foi também, né? Então, pois era, foi essa ligação que eu tinha pensado exatamente também nessa purificação de Nossa Senhora, né? Porque
na Bíblia de Jerusalém fala da purificação do templo. Uhum. Jesus, quando expulsa os vendilhões lá do templo, o Evangelho de João chama de purificação. Purificação. Uhum. Mas Jesus ia purificar o templo, expulsando os vendilhões, e Maria iria ao templo ser purificada. Então, essa purificação de Nossa Senhora, como no batismo Jesus não tinha necessidade de ser batizado, mas ele entrou nas águas para santificar as águas, Uhum. então aqui também me vinha essa ideia de que Maria e a apresentação do Senhor no mesmo dia seria exatamente para santificar o templo, para purificar o templo, porque eu levava o menino também. Sim. Então, essa primeira ida a Jerusalém de Jesus com Maria, os pais de José vão levar o menino, vão para ela ser purificada, que não precisava, mas vai purificar o templo. Então, o Uhum. primeiro contato de Jesus com É, o templo é exatamente aí, nessa festa, 40 dias depois aí 40 do dias. nascimento. Pois e depois eles sobem para Jerusalém, então provavelmente eles ficaram esses 40 dias lá em Belém mesmo, né? É o que se espera, né? Ela estava pós-parto aí, né? Então, para É, fazer uma viagem para Nazaré, para voltar para essa purificação, eu, a princípio, não tem nos evangelhos, mas eu acredito também que tenham ficado em Belém, né? não O faz muito Evangelho de sentido. Lucas, ele não relata a ida dos magos, ninguém sabe quando os magos foram visitar, segundo o Evangelho de Mateus, né? Uhum. E quando, depois da saída dos magos, eles vão para o Egito, também em Lucas omite essa ida ao Egito. Diz É, que quando eles voltaram do Egito, foram para Nazaré, Nazaré. que coincide aqui com o final do Evangelho que você leu, né? Foram Sim. para Nazaré. Eles aqui, né, Lucas vai fazer, né, vai fazer só esse trajeto, né? Belém, Jerusalém, sobe para Nazaré. O caso, provavelmente aqui a gente também não tem como marcar uma coisa fixa, é que provavelmente os reis magos, né, teve a questão dos reis magos, eles foram para Jerusalém, depois eles desceram, porque assim, a gente também não sabe qual é a idade que tinha Jesus quando ele foi visto, né? Até porque na narração dos Santos Inocentes fala de 2 anos para baixo, então. Aí também é outra controvérsia, né? Porque o que diz o Evangelho de Mateus é que era a idade, ou era o tempo em que a igreja, que a estrela apareceu para eles, mais ou menos Uhum. 2 anos. Não quer dizer que eles estivessem esperando 2 anos para o menino, para ir visitar o menino. Talvez eles Não, tenham saído das suas terras, visto há 2 anos atrás, e quando chegaram já fazia aqueles 2 anos. Então, é, por isso que Herodes manda matar os meninos de Belém e arredores de 2 anos de para 2 anos para baixo, baixo. tá certo? Mas não significa que ele teria os 2 anos e ficar desses É, 2 anos em Belém até a é, chegada dos magos. Não há nenhuma referência nos evangelhos sobre isso. pois é. Tudo isso é mistério, né? Não, mas É, assim, voltando dessa questão todinha do mistério aqui, sempre remete para mim, embora a gente esteja meditando exatamente isso, o começo da vida, é ver que Jesus escolheu passar 30 anos da vida dele no escondimento, ali na vida familiar, né? exatamente. E Esse crescia é, aí que engloba esses períodos aí, desde o nascimento até os 30 anos, exceto os 12 anos que ele foi levado ao templo, é a única narrativa que tem dos evangelhos que aparece é, a infância, esses uhum, primeiros dias aí até o 40º aí na apresentação, depois nos 12 anos e depois só na vida pública, né? sim. E é o escondimento. E eu vi eu acho que foi São José Maria Escrivá, né, que falava que a maior santa de todas da história não foi nenhuma Marte, não foi nenhuma freira, não foi uma mãe de família, né? Tamanho de família, E eu pois digo é. também, o maior santo que você tem em história aí não foi um padre, não foi um bispo, não foi um mártir, foi um pai de família. São José São foi um pai de José. família, né? É, É a beleza da família que a gente celebra nessa festa, dessa solenidade, é das pequenas coisas. Não é nem, é interessante isso, é que aqui não tem nada de extraordinário nesse sentido, assim, tem o diálogo e tudo mais, mas não aparece na festa da Sagrada Família, não aparece não aparece anjo, não aparece nada, não é, tem nada de é. extraordinário, são coisas simples, né, da vida. Vai fazer o que a lei está mandando, eles estão simplesmente fazendo
o que a lei manda. O que é uma É. beleza da nossa vocação de família, né? De pais de família, de mães de família, de fazer aquilo que é esperado de nós enquanto nosso estado de vida. Pois é, nesse evangelho que eu estava meditando aqui, porque a festa é da Sagrada Família, então aparece aqui no início, né, no versículo 22, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, tá aí os três, né, Maria, José e Jesus. Jesus. Depois aparece, no texto maior aí, né, se fosse lido o texto todo, aparece Maria, a mãe de Jesus, o pai e a mãe de Jesus, que está lá mais na frente aí, porque quando o Simeão pega o menino e aí ele fala que o pai e a mãe de Jesus, o Lucas, né, fala que o pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que se dizia e Simeão então abençoou-os, né? Uhum. Abençoou-os, no caso, os três, o pai, a mãe e o próprio Jesus, De um menino. abençoou com o menino nos braços e depois diz para a mãe, né, este menino vai ser causa tanto de queda como de arrependimento de muitos, né? E aí, no fim, é o versículo que você leu, quando eles, depois de cumprir tudo, voltam, né? E o menino crescia. Então, para falar da Sagrada Família nos três, que é a festa de hoje, são poucas as referências, né? Nós estamos no ano B, ano de Marcos, mas, como a gente já comentou os 2 domingos, São Marcos não fala nada da infância, né? E aí o evangelho da Sagrada Família não poderia ser do evangelho de Marcos, então se pega Lucas, né? E no próximo ano C também vai pegar o evangelho de Lucas, mas o evangelho da perda do encontro de Jesus no templo. No próximo ano, se estivermos aqui, Se estivermos aqui, já sabem qual é o evangelho. o evangelho do próximo ano, ano C, é o evangelho da perda e encontro de Jesus no templo, né? Teu pai e eu aflitos que procurávamos, né? Mas Eu vi outro então, dia uma pessoa fazendo piada assim na internet, se Jesus tivesse celular e tudo mais, e contando. Se Jesus tivesse celular, ele não tinha ficado perdido no tempo 3 dias, né? Porque era só ligar pro celular de Jesus, cadê tu, menino? Pronto. Olhava no ainda Instagram de bem, Jesus tirando selfie lá com com os doutores. os doutores da lei. Então não ia se perder. Se tivesse celular, não tinha esse problema. Mas enfim. Esse menino de 12 anos já tinha celular. Pois é. Esses pais irresponsáveis dando celular para esse menino de. Ei. Mas então, Oi. voltando aqui para Ah. o evangelho de hoje aí, né? Então, são muitos pontos para a gente meditar e a gente já começou aí falando em relação a ser a festa da Sagrada Família, a gente encontrar aí pelo menos essas três referências aí de Jesus, Maria e José no evangelho. Mas temos aí alguns pontos aí que eu não sei aí se você já começou a ver aí no seu texto grego aí, né? Eu posso olhar. Mas, assim, a primeira ponto aí, quando você leu aí, é o versículo 22, logo fala do completaram-se os dias. Quando se completaram-se os dias, né? Então, esse completar os dias aqui do versículo 22 era exatamente o tempo da purificação, dos 40 dias. Então, o que é que significa também esses 40 dias? Que eu estava vendo aí, porque 40 dias foi um número muito significativo na história de Israel, né? 40 anos foi o tempo do povo no deserto, né? 40 dias foi o tempo de Elias lá saindo, fugindo lá de De Jezabel. Jezabel e Acabe, né? Uhum. Para o monte, lá para o Horeb, o Sinai, né? 40 dias da tentação no deserto, 40 dias que Jesus jejuou e foi para o deserto, né? E eram 40 dias também que Nossa Senhora ficou lá com São José e até chegar no dia do templo, né? Então, completaram-se os tempos, 40 dias. Então, se Jesus passou os 40 dias antes do início da vida pública, aqui a gente pode também fazer essa relação dos De uma 40 espera de dias aqui 40 da dias. Sagrada Família dos dois, nessa convivência dos três, né? Jesus, Maria e José lá, né? Então, completou-se esse tempo e aí eles vão levar para Jerusalém, né? Então, foi um primeiro ponto aí que eu vi, esse completar o tempo. Completar o tempo também vai aparecer
no Evangelho de amanhã, aliás, na segunda leitura da festa, da solenidade de amanhã, né? Gálatas, quando se fala que Maria, quando se completou o tempo previsto lá, Uhum. aí já é o comentário da liturgia de amanhã. Então, mas Sim. completa-se também um tempo, porque o 21 que está lá no Evangelho de amanhã, o versículo Hum. 21 que não entra no Evangelho do dia de hoje, completa-se os dias da circuncisão do menino, né? Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, foi dado o nome de Jesus, né? Era a circuncisão. E dá o nome, né? No 8º dia também, que era Uhum. completar o dia também, né? Sim. Completou-se o tempo, né? É. Nesses tempos que são os últimos, na plenitude dos tempos também. E é Hebreus, né? Que fala lá no início da carta aos é Hebreus. a raiz do completar aqui é pleni, é o pim pleni. Então vem do pleno, da Chegar à plenitude. plenitude, né? O tempo Exatamente, chegou ao completo, né? Chegou exatamente. ao termo, né? Tava faltando um pouquinho, chegou à plenitude, chegou no dia Chegou, certo, né? exatamente. Chegar nos tempos que são os últimos. Não, eu acho muito bonito isso também. É a gente entender e a humildade que isso gera de perceber que Deus faz as coisas no tempo dele, né? Que não é uma coisa Exatamente. que a gente não pode forçar Deus a fazer nada antes nem nada depois, né? Eu lembro de um comentário, uma pessoa era um debate, né, entre um ateu e um cristão, e ele estava falando, não é porque que Deus esperou tanto tempo para nascer, se teve um monte de gente que veio antes. Assim, agora você quer saber mais do que Deus. Tipo assim, agora você quer dizer que muito mais gente viveu depois da vinda de Jesus do que viveu antes da vinda de Jesus. E mesmo assim, às vezes a gente quer saber mais do que Deus, a gente dá uma de. Ah, não, esse não era o tempo certo. Não era o tempo certo. Não se preocupe, não. Chegou a É. plenitude dos tempos, chegou o tempo certo, ela foi lá fazer aquilo que deveria ser feito, né? E entra também aí já motivando também para a oração pessoal para Alexa, né? De perceber que Deus tem os tempos dele, que às vezes a gente pede as coisas que nem sempre Deus concede no tempo que a gente quer, mas é no tempo que ele quer, né? Nos tempos E o certos. Espírito Santo aí, né? Eu comentei Ah, também sim. na sexta-feira, o Espírito Santo que moveu, que estava com Simeão, ele disse o Simeão estava cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo lhe dizia que ele não morreria antes de ver De ver o o Messias. Messias, né? E também o moveu aí no templo naquele dia, né? Simeão é o Espírito, estava levando. E eu comentava que o Espírito Santo já foi dado como certo, mas na verdade o evangelista só vai falar do Espírito Santo depois, né? Pentecoste, né? Mas já Uhum. no início aí, Zacarias, né? O anjo aparece a Sim. Zacarias e diz: o menino será cheio do Espírito Santo, né? É, Depois vai aparecer lá o anjo Gabriel a Maria, o Espírito virá sobre tira ti, a sua né? sombra, Né? E aí, quando Maria visita Isabel, Isabel fica repleta do Espírito do Santo. Espírito Santo. Então, É o Simeão batizado estava de São João cheio, Batista aí nessa hora. o batizado, né, no seio de sua mãe já foi repleto do Espírito Santo, como o anjo já tinha dito a Zacarias, né? Uhum. Mas essa coincidência, né, de Deus aí no tempo certo, que levou Simeão para encontrar naquele dia, porque Maria e José iriam cumprir a lei, que eram 40 dias. Uhum. Então, no tempo certo de Deus, no tempo certo que a lei tinha e que Deus se encaixou, digamos assim, se submeteu ao tempo humano, né, nesses 40 dias, então Maria foi naquele dia aí, o Espírito conduziu Simeão naquele dia, o Espírito Simeão conduziu a profetisa Ana. Sim. Então, se Maria tivesse atrasado ou adiantado, né, Não ou tinha não visto, tivesse, Simeão. não, tanto faz, qualquer dia é dia, vamos lá. Disse, não, Ah. tinha que ser os 40, então os 40 aí, né? E graças, né, a essa coincidência, que não é nada de coincidência, hoje a gente reza todos os dias o Evangelho, né, de Simeão, deixai agora vosso servir em paz, porque os meus É, olhos viram vossa salvação. A gente reza nas completas, né? Quem reza as completas, exatamente. A liturgia das né, horas, as a liturgia completas. das horas reza Agora, sempre soberano isso. Senhor,
podes deixar ir em paz o teu servo, né? Porque meus olhos viram a salvação. Preparaste a face das nações, e aí por aí vai. Meus irmãos, é a beleza de Deus agindo do tempo. Isso aí é outro grande mistério, né? Do Deus que é completamente fora do tempo, né? Deus é completamente atemporal e decidiu agir no tempo. É o outro grande mistério do Natal também, isso, né? Perceber que Deus, que não precisa esperar, porque ele está completamente fora do tempo, É. decidiu e porque quis esperar, né? Esperou os 40 dias, esperou os 30 anos, esperou, né? Esperou, se submeteu aí à questão temporal, a fragilidade também, como eu estava Uhum. também. Ele crescia, nesse crescimento, ele foi ajudado, né, pelos pais, né, José e Maria. Então, Uhum. ele, claro, Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, ele tinha a plenitude, né, da divindade. A igreja sempre ensinou essa forma, mas humanamente ele crescia em graça, né, em estatura em graça, como ele vai dizer também lá no 51, final do Evangelho, do capítulo 2, né, que é o Evangelho aí da perda de Jesus no templo, né? Uhum. Sua mãe conservava as coisas no seu coração e sabedoria. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça E diante graça. de Deus e dos homens. Então, ele esperou exatamente esse crescimento no tempo certo, no tempo dele. Isso é Viveu uma mais das tempo belezas. É, ele viveu mais tempo no segredo do no que segredo do que publicamente. na vida pública, né? Eu estava falando assim, é uma das belezas da vida humana, da nossa alma e da nossa, assim, da maneira como Deus quis nos criar e cuidar de nós, para que nós cresçamos, né? É, quase nenhum animal no planeta nasce tão dependente dos pais quanto os humanos. E Exatamente. nenhum animal cresce na velocidade que nós crescemos, no sentido que nós crescemos devagar, né? Os seres humanos, né? A girafa nasce e já está andando, né? O ser humano espera quase 2 anos para começar a andar, né? 1 ano e meio, sei É, lá. Nós precisamos crescer e crescer lentamente, né? E aí entra muito também da nossa falta de paciência enquanto, né, na nossa caminhada, diz, eu queria tanto ser paciente, meu irmão, meu irmão. A gente não é, enfim. Não, eu queria tanto crescer nessa virtude. Pois vamos crescer devagarzinho, aprenda a crescer, é, né, devagarzinho na nossa vida, nossa caminhada cristã. A gente às vezes quer vencer o pecado de uma hora para outra, enquanto é assim, é. né? Deus nos faz crescer devagar. Pois é. Já Hum, temos aí uns 20 minutos aí de programa, né? Metade aí para chegar lá ainda na Santa Mãe de Deus, mas aqui dentro da Sagrada Família aqui ainda tinha algumas coisas aqui, né? Que eu uhum. que eu estava olhando aqui, não sei se você viu alguma coisa, você quer falar mais alguma coisa, mas eu tinha outros pontos aí. E também é logo do Pois vamos. início aí do Evangelho que a gente leu. Hum, Conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, né? E levar Jesus a Jerusalém, essa primeira ida de Jesus a Jerusalém, né? A cidade de Davi, Davi também construiu a sua casa, assim, bem, Davi era da tribo de Jessé, de Judá, né? uhum, E descendente também de Jessé, filho de Jessé, de Belém, né? hum, Mas Davi vai ter a cidade dele, Jerusalém, que ele conquista lá, toma dos jebuseus lá e tudo mais. Mas hum. essa ida de Jesus, essa primeira ida de Jesus com os pais para Jerusalém, me lembrou de Lucas também, aquela outra grande subida da Jesus Galiléia para virou os olhos para Jerusalém, como é que ele virou os chama? olhos para Jerusalém e tomou a firme A decisão, firme né, decisão. de ir para Jerusalém, essa grande subida. Então, Jesus não tinha, não sei, a gente se lembre de coisas da nossa infância, né? Jesus, com 8 Não. dias de nascido, com 40 dias aqui, talvez não se lembre de ter sido levado, mas os pais contaram, né, que foram no Uhum, tempo. Mas, sim. mas Jesus ter essa decisão, porque não convém com o profeta morra fora de Jerusalém, aí
tem todo o significado aí de Jerusalém, essa cidade aí que Jesus depois vai chorar também sobre Jerusalém quando chega, né? Se aproximando, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas, né? Então, toda essa história de Jesus com Jerusalém, a primeira ida começa aqui, né? Jesus foi levado a Jerusalém. Isso me lembra uma outra referência aqui do ser levado. Assim, não sei, talvez seja o Espírito Santo me remetendo a Simão, Pedro, quando ele diz assim, Pedro, agora você vai para onde você quiser, mas quando você for velho, outros vão te cingir, vão te levar para onde você não quer. Me remeteu a isso agora também. Ele foi levado João 21, primeiro, né? Na aparição sim, depois no Lago Lais, quando eras jovens, você se cingia e ia onde queria. Quando fores velho, outros te cingirão e te levarão aonde não queres ir, né? Dando a entender agora, do martírio. aqui inverteu aqui no caso. Ele era jovem e foi levado. E depois que ele envelheceu, ele foi porque ele quis, mas Jesus... Mas aí também me lembrou uma outra passagem também, que é do servo lá, né? Como ovelha foi levada ao matadouro, né? Também Jesus que é levado também como ovelha mansa, né? Que não abriu a boca, né? O quarto canto do servo, acho que é o quarto, é o terceiro, que fala de Isaías. Isaías, né? O servo sofredor lá de Isaías, que como ovelha ele foi levado também, né? Mais inocente. Aqui a gente não sabe se Jesus não chorou aqui. Ele deve ter chorado. Jesus bebê. Quem é esse homem me levantando aqui? Não, tem também uma outra assim, ideia dessa questão do primogênito ser consagrado ao Senhor, porque existia essa troca, né? Que ele era resgatado, né? Pela ovelha ou pelo par de pombinhos. É como se fosse assim, não, esse aqui é separado, esse aqui você não tem direito sobre ele, não. E Jesus é a planificação disso aí, né? Ele é o consagrado ao Senhor, ele é o separado, né? Exatamente. Muito Jesus bonito também. Resgatado aí também, ele é resgatado como todo primogênito devia ter resgatado, né? Que remete aí lá a 10ª praga lá dos primogênitos do Egito, né? Todo primogênito é consagrado ao Senhor. Lá em Êxodo lá também fala dessa consagração, né? Dos primogênitos, né? Todo animal também tinha que ser resgatado. O primogênito dos animais também era resgatado. Né? E aí ele é Jesus que vai resgatar a humanidade inteira e está sendo resgatado por um par de rolinhas. Muita humildade. Vamos lá. Vamos para o próximo, coisa tem mais ainda, né? Seria aí do Evangelho aí da Sagrada Família, do domingo, a gente pode ficar só na Sagrada Família e deixar o gostinho pro pessoal. Eu acho que as pessoas têm acessado mais o domingo, né? Porque eu acho que tem mais coisas, a gente partilha mais coisas do que durante a semana, que as nossas meditações são mais simples, mais 4 minutos até 6 minutos, mas durante o domingo a gente tem mais tempo e comenta mais pontos, né? Claro que tudo serve para a nossa oração com a palavra de Deus, né? Mas a gente, como a gente falou no início, vamos comentar também a solenidade aí da Santa Mãe de Deus aí no dia 1º. Então vamos lá. Quer ler o Evangelho aí? Vamos, é curtinho. Aqui, Lucas 2, 16 a 21, não é isso? Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós. Então, termina exatamente aí o versículo 21, é o último, que seria a continuação do Evangelho do domingo, que é o 22 em diante, né? 22 ao 40 na versão completa, ou 22, 39 e 40 para
Uhum. É a versão mais curta do domingo aí. Mas então, termina com os 8 dias da circuncisão, que Lucas já tinha falado também dos 8 dias da circuncisão e do nome de João Batista, né? Por causa que Zacarias estava mudo. Então, na circuncisão, na hora que deu o nome, é que Zacarias, então, abre a boca lá e Para começa a cantar o louvar lá Benedictus. o Benedictus, que a gente reza também na liturgia das horas, Também, todos os nas dias. laudes, né? Isso. Nas laudes, todos os dias. Mas então, aí, do Evangelho aí, primeiro, esse dogma aí de Santa Maria, Mãe de Deus, né? A gente está celebrando a solenidade de Maria, Mãe de Deus, porque não sei se foi o primeiro ou foi o segundo, porque eu acho que foi o segundo. O primeiro é a virgindade perpétua, né? Maria é virgem antes, durante e depois do parto. E o segundo, talvez em ordem cronológica, seria esse do Concílio de Éfeso, né? 431, que é Maria Theotokos, né? Maria, Mãe de Deus, que é a solenidade do dia de hoje. Então, nesse concílio aqui havia a controvérsia lá com o Nestório lá, que queria Mas já uma resposta ao arianismo também. Cristotocos, não sei se a gente conversar aqui sobre, mas assim, Maria é de fato talvez Mãe de seja Deus, hein? interessante. Os evangélicos e muita gente ainda hoje me estranha até que alguns católicos não entendam, né, esse termo, né? Como é que Maria pode ser mãe de Deus? Ela é mulher, é humana, tal. Gente, e Jesus não é dividido, é porque é simples, é só não dá para dividir Jesus. Não tem dois Jesuses, entendeu? Não tem o Deus e o homem. Porque se você faz isso, você separa. E aí já desde o comecinho, lá o arianismo já deu um trabalho tão grande, gente. Para que vocês querem voltar com isso? Pois é. Essa controvérsia que a igreja já passou, já superou, e tem muita gente que não entende, e diz, não, aí quando reza a Ave Maria, né, que é Santa Maria, Mãe de Deus, a pessoa fica com, né, não quero dizer que Maria é Mãe de Deus. Rapaz, Jesus é Filho de Deus, verdadeiro homem. Se você separa isso, você está separando a pessoa, são dois Jesus, não existe. Então, até a salvação perde o sentido, porque se você tem... Exatamente. Se Jesus não é Deus, se Jesus tem dois... Se existe uma divisão dentro de Jesus, como é que ele nos salva? Como é que a morte dele perde o sentido até? Porque morreu o homem só então, né? Mas Morreu o homem, exatamente. Só quem sofreu... Aliás, não dá nem para dizer que Jesus sofreu, né? Já que ele não era... Né? Já que tem uma separação entre Deus e o homem, ele nem assumir a nossa natureza, nem nada, tudo perde o sentido. Se você separa, se você divide Jesus no meio, a nossa fé perde completamente o sentido. Né? Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé, já dizia o próprio Vã é a Paulo. nossa fé. E também isso aí, né? A ressurreição, a encarnação, que é esse mistério do Natal, que está muito ligado com a solenidade de hoje, né? Porque a controvérsia de Maria, que é essa definição do Concílio de Éfeso, está ligada exatamente a uma controvérsia teológica cristológica, né? Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, a união hipostática, né? É uma só natureza, uma só pessoa em duas naturezas. A natureza humana é a natureza divina, né? Uma pessoa só. Jesus não pode ser dividido. E por isso que os padres da igreja rebateram essa heresia do Nestório lá. E tem. Todos os dogmas marianos, eles são necessariamente dogmas cristológicos no seu primeiro. Todas as afirmações sobre Maria são afirmações sobre Jesus primeiro. A resposta a Theotokos, né, é uma resposta muito clara a essa não divisão da pessoa de Jesus. E aí a gente também, às vezes, entra nessa coisa, porque existe o natural e existe o sobrenatural, né? Existe o entendimento e o sobreentendimento. A nossa fé, ela não é sob entendimento, ela é sobre entendimento. Não é que a gente não consegue entender, dá para entender, mas tem coisas que vão além do que dá para entender. E é exatamente isso. Como é que Jesus é Deus e como é que Jesus é 200%? Não sei como é que Jesus é 200%, mas ele é 200%. Ele é 100% homem, 100% Deus.
Porque também é isso, Deus não compete. Eu vejo isso quem fala muito é o Bishop Barron, é o que mais fala sobre isso, mas é como se em todas as culturas, em todas as, né, os mitos, quando Deus se faz homem, Deus compete com a natureza humana, né? Os gregos, as coisas incendiavam, explodiam e tudo mais. Mas o nosso Deus, ele não compete, porque ele está além da natureza. Então, É, quando entra Deus, não sai o homem, né? Nós acreditamos na inspiração divina da palavra de Deus, que foi 100% Deus e 100% homem, né? Foram os autores dos evangelhos, foram seres humanos que foram isso. inspirados 100% pelo Senhor, mas não foi Com ditado, palavras né? humanas, né? Com palavras Não eram humanas. palavras, outras palavras difíceis, esotéricas para uns poucos iniciados entenderem, não. Palavras Não, humanas, né? para que todos entendessem. Então, a palavra de Deus, ela é 100% divina e 100% humana, né? Você diz, ah, não, porque a palavra de Deus são as lendas dos pastores e tudo mais. Não deixa de ser assim. Eram pastores que escreveram, eram pobres. Papai? Né, Selma? Não. Não, Sarinha, o papai tá Não. gravando, meu amor. Quem? É, olha aqui, ó, 100% humano aqui, ó, a nossa gravação. Ele Ei, tá querendo, neném, linda! tá querendo participar da gravação. Isso aqui vai entrar na gravação. Se você Hoje está entrou. assistindo no YouTube, Papai. hello, vovô, diga oi, vovô. Ai, Papai. linda! Você, Dando beijo. se, se você está vendo no YouTube, agora é o momento de deixar seu like. Papai. Hello, Linda. vovô. Ai, I love you. Ela não tá ouvindo, tá sem o fone. Pois vai lá na mamãe, tá bom? Sei onde é que você estava falando que Tava falando você isso, que continua. as pessoas falavam ah, não, a Bíblia são só as lendas das pessoas de antigamente, na É, Idade do Bronze e tudo mais. Não necessariamente, né? Assim, por mais que fosse aquilo que o coração delas expressava, era aquilo que o coração dela expressava junto com a inspiração divina. Aquilo que está escrito, por mais que as pessoas. Tudo que a gente está falando aqui, gente, é Dei Verbum, certo? Concílio Vaticano II é um documento bem curtinho, vocês podem olhar lá. Constituição da Igreja. Não, nós não estamos aqui inventando nada, não. É tudo que está na Dei Verbum. A palavra de Deus, ela é inspiração divina, mas ela é feita com palavras humanas, né? Com aquilo que estava dentro da realidade das pessoas que escreveram, né? Além de que também foi transmissão oral, né? Durante muitos, muitos anos, Primeiro talvez até foi séculos. pregado oralmente, depois é que foi colocado por escrito, né? Então as pessoas dizem, não, é porque os evangelhos foram escritos muitos anos depois, né, de Jesus. Alguns, né? A conclusão, talvez, colocar a redação final dos evangelhos, talvez o último São João foi final do primeiro século, né? Mas diz que Mateus tem um aramaico de Mateus que é logo do início, né? Logo depois, já que se começou a se colocar por escrito, né? E também, assim, vamos levar em consideração que a capacidade de memória do ser humano é muito maior do que aquilo que a gente hoje, nessa idade, consegue entender e capturar, né? Porque hoje todos nós somos, assim, todos nós, a maioria de nós, a gente consegue ler e escrever. Então, aquilo que a gente quer se lembrar, a gente anota no papelzinho. Naquela época, um papelzinho não era tão simples assim. As pessoas tinham Não. que se lembrar muito. E fala-se, né, conta-se relatos de 300 anos antes de Cristo, que os alunos das escolas gregas, eles tinham que memorizar, por exemplo, a Ilíada completa. A prova do final de ano deles era decorar os 500 páginas da Ilíada completa. Então as Sim. pessoas hoje, né, subestimam a capacidade de memória É. baseado na realidade de agora, mas antigamente as pessoas se lembravam com muitos detalhes de muitas coisas por muito tempo. Então, assim, Sim. a dizer que, não, porque é uma história contada muito tempo depois, isso não significa que as pessoas naquela época não tinham essa capacidade, né? Tanto é É. que muitas das coisas, dos projetos arquitetônicos de construções antigas não existem, muito provavelmente porque eram na cabeça do pessoal.
não tinha o projeto no papel, né? É, Antes de ser construído, mas tá aí, até hoje ainda tem construções lá, né? Os gregos e os romanos aí com coisas, né, que ainda perduram aí esses séculos e milenários. séculos. Mas em relação aí também, já juntando com o evangelho de hoje, sobre esses fatos, né? Me tinha chamado a atenção isso aí, porque Maria guardava todos esses fatos, né? O versículo 19 aí, 2:19, Lucas 2:19, e meditava no seu coração, meditava sobre eles. E o 2:51, que a gente não lê porque é a continuação, já é o final do capítulo 2, quando Maria também diz que Maria conservava a lembrança de todos os fatos em seu coração, né? Meditava também. Então, não eram historinhas, né? Não eram lendas, não. Aconteceu. Então, Maria, quando Lucas foi conversar com Maria sobre os acontecimentos, porque pegou do original, o Lucas foi atrás das fontes, né? Então, Maria se lembrava porque ela meditava no seu coração, meditava e, né, ruminava, rezava com eles. Então, eram fatos. Eu achei interessante quando você comentou aí que não eram lendas, não eram historinhas, né? Não era uma vez, não. Não. Os fatos aconteceram, né? Sim. E os evangelhos, né, colocam muito concretamente, né? Especialmente Lucas vai falar do imperador, da data do ano, né? Naquele tempo do imperador era César Augusto, aí foi lá o Quirino, na época do recenseamento. E se for ver na história, aconteceram todos esses personagens da história relatados no Evangelho existiram. Não foi invenção, né? Então, as pessoas que acham que não, o Evangelho é uma historinha aí que não tem fundamento, não se tem comprovação de nada do que Jesus disse mesmo. Isso aí foi tudo dos evangelistas. Não, foi Paulo que escreveu a teologia toda cristã. Paciência, meu Deus. Não, porque aí essa é simplesmente má vontade, porque se ela passar 2 minutos pesquisando, ela descobre que não é nada disso que ela está dizendo, né? Mas... Pois é, mas é porque hoje em dia aí as pessoas ou têm essa má vontade ou então não tem essa determinação de se conhecer a história, conhecer, pesquisar com as fontes, né? Isso é verdade. A gente sabe de inúmeros casos de evangélicos que desconheciam a palavra de Deus, desconheciam as origens. Quando vão estudar a história da igreja, estudar os padres da igreja que viram toda a riqueza, aí isso mesmo, a Bíblia tinha razão e os padres e a Igreja Católica tinha razão. Tinha razão. John Henry Newman, né? Pois é, Henry Newman também foi um, né? É um fato, é um dos casos mais famosos disso, de se converter porque foi estudar a história da igreja. Achar que quer ser não, eu vou descobrir o que é a igreja no original. E descobre que a igreja no original é a católica. Novidade para eles, né? Alô. Estamos aqui. Já estava aqui. O padre Paulo Ricardo que tem aquela... está aqui, né? O padre Paulo Ricardo tem aquela fala maravilhosa que diz: os evangélicos acham que a Bíblia caiu do céu com zipa e tudo, né? Assim, se não fosse a igreja católica. Onde é que vocês estavam antes de Lutero, né? Antes de Lutero definir aí as igrejas de vocês aí, agora. Não, e aí outra que é também maravilhoso que eu vi do catequista falando assim: não, um evangélico viaja para o 3º século e começa a procurar a igreja, né? Ele chega assim, mas cadê a Bíblia que todos têm que ter acesso? Aí o bispo olha para eles, né? Ele deve ser débil mental, o bichinho, porque não dá para uma biblioteca inteira, 70 livros, rolo em cima de rolo, que ele quer que cada um leve para sua casa o quê, meu Deus do céu? Não, cada um tem que livremente entrar para meu irmão, o povo não sabe nem ler. Enfim, vamos voltar aqui para a Mãe de Deus? Pois é, do evangelho aqui de Mãe de Deus, só para a gente concluir, porque eu acho que já está no mais dos 40 aí, vai depois de editar dessa primeira parte. Depois de editado a gente vai ver. Mas uma coisa também que quando você leu aí, que eu estava meditando aqui, os pastores foram às pressas, né? Eles foram informados pelos anjos lá, estavam pastoreando lá nas imediações de Belém,
E aí, o evangelho de hoje, os anjos deixaram os pastores lá e os pastores disseram, vamos ver o que aconteceu. Então, eles foram às pressas. Né? Os pastores chegaram depressa. Aí me chama também a atenção de Maria, que vai apressadamente lá visitar Isabel. Ele não deixou para depois, assim como os pastores também, né, se levantaram aí de noite depois do anúncio de vamos às pressas, vamos logo resolver logo, né? Não deixar para depois, não, né? Agora vamos combinar. Se você estiver deitado no meio de um campo olhando ovelha, de uma multidão de anjos cantando para você, eu acho que eu iria correndo também. Eu digo, eu acho que. Não, mas os anjos nem mandaram. Encontrareis, né? Os anjos mandaram, né? Você disse, né? mandaram. Vocês encontrarão o menino. Aliás, eles foram encontrar o menino, né? Mas Do assim, jeito que tinham até sido dito para hoje eles. encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, né? Isto vos servirá de sinal, né? O versículo 12 que não está lido aí no Evangelho de hoje, né? Então os anjos tinham anunciado. Então, se eles não fossem também. Diga paz. Não, mas é realmente uma visão extraordinária. Você vê vários anjos cantando e falando que tem um recém-nascido ali. Eu iria correndo também. Rapaz, vamos ver isso aí, porque. E uma coisa assim, interessante que você leu do O Menino Envolto em Faixas. Eu vi em algum lugar, realmente não lembro onde, que isso não era algo extraordinário, assim. Todas as crianças recém-nascidas de Israel eram envoltas em faixas. Não é que não é que eles assim, olha, nenhum é envolto em faixa, mas esse aí envolto em faixa, esse aí vai ser o sinal. Não, todas as crianças eram envoltas em faixas, entendeu? Não era como esse envolver em faixas aí, não era algo extraordinário. Já era o normal que isso acontecesse. O que servirá de sinal o que é o sinal? É o algo mais ordinário possível, uma criança envolta em faixas. Lógico, na manjedoura já não é tão mais, não é tão ordinário assim, né? Não era o mais ordinário colocar uma criança numa manjedoura. Mas nesse caso ele precisava ser aquecido de alguma forma e a manjedoura ali, a palha para esquentar e tal. Mas me lembra isso o sinal de Jonas, né? A ideia de que vocês vão encontrar uma criança envolta em faixas. É como se fosse hoje em dia, não, vocês vão achar uma criança no berço. Esse vai ser o sinal, a criança no berço. Eu digo, uau, só o que existe no mundo hoje é criança em berço. Que grande sinal é esse? Mas não, aí é que está também essa beleza de Jesus. O sinal de que é Deus é que é ordinário, né? Que o sinal da beleza da manifestação da encarnação é que não é, você não vai encontrar uma criança cheia de luz brilhando, flutuando no ar e dando tchau. Você vai encontrar a coisa mais ordinária possível, uma criança envolta em faixas. A maneira como Deus se manifesta ali é muito linda isso, de perceber que não, o sinal que vocês vão. E aí volta lá para Jesus, né? O sinal que vocês vão ter é o sinal de Jonas. Vocês não vão ter sinal maior de tudo. Assim, não que eles não tivessem, já tinha ali multiplicação de pães, já tinha tido muita coisa, mas, gente, não é para precisar mais do que o sinal de Jonas. Só o que eu estou dizendo aqui já é para ser o suficiente, pessoal. E aí, de A novo, né? pregação, né? A pregação de Jonas foi um sinal para os ninivitas, aí a pregação de Jesus, que é um maior do que Jonas, aqui está quem é maior do que Jonas, né? Aqui está. Então, a pregação. Sim. Mas não é exatamente o que Deus nos convida para a conversão é a fé, não é o que é necessário? A fé. O milagre, o extraordinário, é extra, completamente extra, não é É necessário. acidental, não é Né? necessário para a fé. Aliás, Né? até é contra a fé, quer dizer, você tem que acreditar, apesar ou mesmo por causa dos sinais, né? Os sinais podem acontecer ou não, né? Felizes os que não veram, os que não viram e Tomé, creram. Jesus, De os que não Tomé, viram e né? creram, né? Você, Tomé, bem-aventurado aqueles que não viram e creram, né? Meu não sei. Senhor e meu Deus, sim, agora você está aqui na minha Sim. frente, é fácil, né? Mas, né? E os que não viram e creram, aí, esses aí que são Esses bem-aventurados, que são, felizes. exatamente. Essa é a felicidade, né? A bem-aventurança de São João.
tem 2 bem-aventuranças de São João. Eu acho isso muito lindo isso. São João só tem 2 bem-aventuranças. Bem-aventurados, né, felizes os que não viram e creram, e sereis felizes se vocês praticarem o lavado dos pés, né? Vocês estão vendo, eu sou o Senhor e Deus, e eu estou aqui me abaixando para lavar os pés. Vocês serão felizes sob condição de praticarem. Essas são as duas bem-aventuranças de São João. No Evangelho, né? Porque lá no Sim. Apocalipse tem outras, tem Ah, 7, sim. se eu não me engano. Eu tô falando do Evangelho, que foi o que eu estudei, onde eu me aprofundei e tudo mais, mas realmente é. Nem tinha me tocado, que o Apocalipse também é São João. Sim. Mas então, vamos terminar, né? Tem muita coisa já para a gente rezar aí nesses 2 dias aí. Né? Na outra vez eu disse que não ia fazer, eu acho que não vai dar para eu fazer do dia 1º especificamente uma meditação, mas se eu conseguir vai ser bônus, né? Uhum. Mas, em princípio, aí na terça-feira a gente volta aí para o dia 2, né? Porque dia 1º é a solenidade aí que a gente já está colocando aqui alguns pontos para meditar e rezar. É isso aí, gente. Vamos rezar uma Ave Maria, então, para entregar Nossa Senhora e pedir a graça a Deus de meditar nesses mistérios da encarnação, nesses dias que terminam a 8ª de Natal. Então, eu rezo, o Senhor termina, e vocês que estão ouvindo ou vendo também completam quando eu terminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus, Amém. Maria, José, Nossa família é casa, nossa vossa. família vossa é. Deus abençoe todos vocês. Se você ficou agora até o final, escreva aqui no comentário assistir até o final. Deixe seu like e siga a gente nas redes sociais. Deus abençoe. Até a próxima, seja no Instagram todo dia, seja semana que vem, estamos aqui. Tchau. Amém. Deus abençoe. Até a próxima.